Então o caso que a gente vai trazer aqui é da dona Joana. A dona Joana tem 74 anos e procurou a gente no consultório com um quadro de cansaço aos esforços há cerca de 3 meses, alguns episódios de edema de membros inferiores. Ela tinha de antecedente uma hipertensão arterial, tratava com losartan 50mg e hidroclorotiazida 12,5 uma vez por dia, e ela não fazia um acompanhamento regular. Fazia tempo que não passava com o cardiologista, não sabia se estava bem controlada ou não. Na consulta, quando se foi examinar ela estava com pressão de 150/90, então estava hipertensa. Examinando, tinha realmente um edema, uma cruz em 4 membros inferiores. A ausculta cardíaca não tinha nada de mais importante, mas tinha estentor crepitante em bases e tinha um estágio jugular também, quando você deitava o paciente a 45 graus. Próximo passo é, o que a gente pediria de exame para essa paciente? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Alguém pediria eletrocardiograma para essa paciente? Eletro é básico, né? Nem precisaria ser discutido. Então ela mereceria um eletrocardiograma. O eletrocardiograma da dona Joana veio aqui com um ritmo sinusal e sobrecarga de câmeras esquerdas. Tem lá um sinal de Morris, sobrecarga de ato esquerdo, tem um AVL maior que 11 milímetros, tem socolove positivo, tem sinais de sobrecarga de câmeras esquerdas. Então bate aí com a hipótese de alguém que talvez não tenha uma pressão alta muito bem controlada. O que mais? O que você queria dizer? Raio-x de tórax pode ajudar também. O aumento de área cardíaca seria mais um critério maior, mas não ia mudar muito a nossa conduta. Pode ajudar para a gente afastar outros diagnósticos diferenciais. E o eco? O eco com certeza seria fundamental para essa paciente. Então valeria a pena sim, com certeza, fazer o cardiograma. Qual seria o divisor de águas aí? Seria basicamente a fração de ejeção. Então, se viesse uma fração de ejeção menor que 40%, a gente fala que é uma EC com fração de ejeção reduzida, e aí tem um monte de coisa para tratar, isso a gente já discutiu várias vezes, vamos discutir outras vezes aqui. Se tiver uma fração de ejeção entre 40% e 50%, seria uma EC com fração de ejeção levemente reduzida, esse é o termo certo, o atual. Antigamente eles chamavam de EC com fração de ejeção intermediária, mid-range, tinha vários nomes, e agora em 2021, diretriz brasileira, europeia e norte-americana unificaram o mesmo nome, é EC com fração de ejeção levemente reduzida. Por quê? Levemente reduzida nos faz lembrar que parece reduzida. Então, teoricamente, o que você usa de tratamento para reduzida, você pode usar para levemente reduzida, entre 40% e 50%. E a fração de ejeção acima de 50% seria fração de ejeção preservada, beleza? Que é o foco nosso daqui. Então, como que veio o exame dessa paciente? O eletro a gente já comentou como que veio o eco. O eco veio com fração de ejeção de 56%, então, fração de ejeção preservada. E daí a gente tem que ver se tem alguns sinais que nos fazem pensar realmente em CFEP. Tem muita gente que vê uma fração de ejeção acima de 50, tá 56, tá 60, e já joga tudo para o lado, né? Fala, então não é EC, então deve ser problema pulmonar, deve ser outra coisa. A gente tem que lembrar do diagnóstico de C com fração de ejeção preservada. Então o que ela tinha mais no eco que poderia ajudar? Ela tinha hipertrofia ventricular, então tinha um septo de parede posterior de 11, o normal até 10, né? Então já tinha um aumento da espessura de paredes miocárdicas, né? Então tinha uma hipertrofia ventricular. Tinha uma PSAP de 40, normal até 35. Você vai falar, será que não é embolia pulmonar? Então, não, só esse CFEP já pode justificar o aumento de pressão pulmonar. Tinha uma área de ato esquerdo de 38 ml por metro quadrado, normal até 34 geralmente, em alguns lugares até 29, então acima de 34 a gente já começa a se preocupar mais. Então tinha também um aumento de ato esquerdo. E tinha aí um E sobre a linha, que é um dos melhores parâmetros para a gente ver que reflete pressão de enchimento, de 15. Então a gente sabe que abaixo de 9, 8 para baixo, geralmente é normal, ela tinha um E sobre a linha de 15, então tinha uma elevação do E sobre a linha. Aí já levanta vários alertas, né? Talvez realmente essa paciente tenha uma EC com fração de ejeção preservada. O que mais que a gente vai pedir? A gente já pediu eletro, raio-x e eco. De exame de sangue, o que vocês pediriam para essa paciente? O básico, né? Você está vendo a paciente, então você pode começar pelo básico. Vai pedir função renal, vai ver hemograma, será que ela não está com anemia, será que ela não está com disfunção tiroidiana. Você pode dar aquela geral básica que a gente dá para os pacientes de consultório, mas tem um exame que pode nos ajudar bem aqui, que é o BNP. Ou BNP, ou NT para o BNP. Então, o biomarcador seria mais um exame que poderia nos ajudar. Uma dúvida que eles agora adoram perguntar em prova. BNP sobe na insuficiência cardíaca, beleza, vai nos ajudar a diferenciar quando é algo pulmonar de algo cardíaco. Mas o BNP sobe igual para quem tem C com fração de ejeção preservada e para quem tem C com fração de ejeção reduzida? A resposta é não. Os dois sobem BNP, mas a fração de ejeção reduzida sobe bem mais do que a preservada. Então esse é mais um dos diferenciais.
Teve Cacá Signori falou de troponina. Valeria a pena pedir troponina? A gente está no cenário de consultório. Troponina não sei se ajudaria muito. Se você estiver pensando às vezes numa IC aguda que está evoluindo com uma miocardite, você pode até pensar em pedir troponina. Mas no cenário ambulatorial, o paciente que está com 3 meses de história, talvez a troponina não ajudaria muito. Mas não estaria de todo errado pedir. Deixa eu ver que tem mais gente perguntando. Enigal, o Renato falando. Enigal na verdade é um parâmetro que a gente vai usar mais para estudo, não usa muito no cenário clínico. Então, Enigal não entraria. Então, acho que o que entraria aí mesmo seria o basicão mesmo, que seria a função renal, eletrólise, hemograma, TSH, T4 livre e diabetes, colesterol, tentar ver as comorbidades. E específico, pensando em C, seria o BNP, ou BNP ou entre pro-BNP. Então, eu esperaria uma elevação, isso nos ajuda a fechar o diagnóstico.